Podcast Pod Falo de Tudo tem um patrocínio de Motanet, uma conexão de fibra. Benitos Pizzaria, o delivery mais rápido de Tatuí, peça já a sua. Borracharia e vulcanizadora RF. Thiago Preto Lanches. Barbearia Los Bárbaros. Caleb's Esfirraria. GSF Fones. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Tudo. Primeiro, quero agradecer você que está conectado aí com a gente. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio desse mês de junho. Tá com fome também? Escaneia o QR Code que está no cantinho da tela aí e peça sua Benitos Pizzaria, a pizzaria com delivery mais rápido de Tatuí. Hoje, que é terça-feira, é a terça em dobro. Então, você pede uma pizza e ganha outra totalmente na faixa, ok? Então, aposenta aí a janta de hoje, dá um descanso para a patroa e peça a sua pizza na Benitos Pizzaria. Um abraço pro Rafa, pra Maiane, pra toda a galerinha que sempre tá ligado lá, que trabalha firme no batente, os motoca também que faz as entregas, pois é um trabalho de excelência aqui em Tatuí. Sem mais enrolações... Eu estou aqui com a doutora, posso chamar de doutora? Pode. Ó, chique. Estou aqui com a doutora Francismara. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigada. A primeira pergunta que eu sempre faço, Fran, para todos que vêm aqui, não sei se você fez a lição de casa, se você já assistiu algum episódio nosso, né? Quem é a Fran? Como você iria se definir? Como você iria se apresentar para o pessoal que não te conhece? Ou de você mesmo, palavras vindas de você. Quem é a Fran? Bom, eu me defino como filha do Criador, primeiramente, né? E aí depois vem as próximas fases aí. Sou mãe, também sou filha, sou esposa, também sou profissional, né? Então, eu como mulher faço várias funções, né? Pelo fato da vida corrida, né? Sem contar os desafios diários que a gente tem aí no dia a dia. Certo. E você de formação, você trabalha com a parte de psicologia, né? Psicoterapia e psicanálise, é isso? Isso. Para não falar errado, né? Isso, a psicanálise. E como que apareceu isso na sua vida? Porque, assim, profissões, às vezes a gente escolhe, né? Ou sonha quando é mais novo, Sim. né? Como que veio isso para você? Como que você chegou nessa profissão? Vamos lá. Eu já sou formada, né? Sou formada em Direito. E ao longo desses 22 anos já de formação, eu fui me especializando na área que eu me identifiquei mais para trabalhar. Então, eu atuo na área de recursos humanos e após eu fazer o curso de Direito, apesar de não querer atuar na área, eu comecei muito cedo no RH, né, que na época era departamento pessoal. E aí, com o passar do tempo, fiz gestão de pessoas. E aí, como eu fui ficando muito nessa área, eu pensei num determinado momento por que eu não faria psicologia. Só que psicologia é mais 5 anos, né? E aí eu já tinha a minha filha mais velha, e para estudar fica mais difícil. E aí eu comecei a pesquisar algo que pudesse meio que linkar com isso, porque hoje a gente trabalha diretamente com pessoas, não é como era muito tempo atrás, né? Que era mais papel. Sim. Eu comecei a buscar algo que fizesse sentido, porque estudar não dava para eu ficar em sala de aula todo dia. E aí eu encontrei a psicanálise. Na verdade, a psicanálise ela ganhou mais força depois da pandemia, né? Que sempre existiu. Né? Sempre existiu, Ficou mas mais famosa. ficou mais famosa. Sim. Porque o pessoal precisou desse apoio psicológico. Sim. E aí, como os consultórios estavam muito lotados na pandemia, por conta das demandas online, aí o pessoal começou a dar mais visão para esse tipo de profissional. Entendi. E aí eu comecei presencial aqui em Tatuí, numa clínica. Só que, como eu disse, para mim é difícil estar todo dia, né? E aí eu não consegui concluir, e aí eu fiz online, né? Fiz a formação online, e aí eu me especializei num campo aí que não é muito explorado por esse tipo de profissionais, né? Porque a maioria das pessoas quer só a parte clínica, ou a parte terapia, a parte profissional mesmo, que a gente fala, que é a psicologia organizacional.
E eu fui mais pro ramo do esporte. Então, eu Certo. fiz uma especialização, né? E hoje eu sou com ênfase em esporte. Mas- Faço atendimentos clínicos Sim, normais, sim. né? De pacientes normais. Uhum. Mas o meu foco mesmo é direcionado ao Você esporte. falou que você é formado em Direito? Sou. Mas e como que veio o Direito? Porque acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou tem a ver? Não. Porque não tem nada a ver. Não, A não faculdade de tem. Direito é uma coisa mais séria, mais centrada, né? Na verdade, meu pai fez direito. Ah, tá. Né? E aí, quando eu terminei o colegial, na época, Uhum. colegial, né? Nem é mais, Colegial. é ensino Hoje é- médio. Não, acho que alguns falam ainda colegial. Né? É que a pessoa gente tá ficando um velha. pouco velho. E aí eu terminei, fiquei um ano sem estudar. Falei, Ginásio. ginásio, Meu Deus do é. céu. Geração não Magistério. sabe o que é isso. Magistério. Magistério. E aí eu fiquei um ano sem estudar, daí eu pensei, o que que eu vou fazer? Né? Teu Aí, pai incentivou. não, daí eu fui fazer um vestibular e tinha que colocar lá as 3 opções. Então eu coloquei a primeira direito, a segunda psicologia e a terceira fisioterapia. Ah, então a psicologia Ela já já estava no teu já estava. pensamento. Só que lá em 2002, quando eu comecei, já era um valor mais alto. Sim, sim. E entre olhar valores, direito era mais acessível, né? Sério? É. Comparado à psicologia? Comparado à psicologia. Nunca imaginei isso. E aí eu acabei fazendo direito. Mas eu confesso que eu gostei Você do chegou a curso. exercer Não, advocacia? Não. Fez OAB ou não? Fiz Passou? Não, fiz 2 Que é um vezes. caos também, né? Mas eu nunca quis Eu advogar, tenho né? eu tenho 2 primos que são advogados. Teve um que fez 7 vezes e tava quase desistindo na 8ª, ele passou. É. Só que ele falou que é um caos, porque, tipo, Eu as tenho leis mudam colegas, muito, né? As leis mudam muito, né? Mudam. E na época eu tinha acabado de fazer a reformulação do Código Civil, então Nossa, meu Deus. não dava. Aí É um eu caos. fiz, mas passei na primeira fase e não passei na segunda, aí meio que abandonei. Porque, na verdade, eu nunca quis advogar mesmo, né? Sim, Nunca... sim. Só que aí, quando eu estava fazendo a faculdade, eu fui conhecer a área trabalhista, né? E aí que eu comecei a trabalhar nessa área, eu falei, peraí, Sim. que parece que eu encaixei aqui. Legal. E aí eu fiz também uma pós em psicologia do trabalho, mas nada assim que fizesse eu voltar. Eu nunca pensei em advogar, nunca pensei em abrir um escritório, montar atendimento, nada. O que eu gosto é da área criminal, né? Sim. Mas na área de acusação. Então, Uhum. se fosse para trabalhar, seria Advogado de acusação. nem advogado. Não, seria seria para trabalhar do lado de cá, na promotoria, acusação. promotoria, Delegacia. tal, é. Porque quando eu fiz estágio quando tinha cadeia pública aqui em Tatuí ainda. Sério, você chegou a fazer Eu estágio fazia ali? das 7 à Você meia-noite. conheceu meu tio? Meu tio faleceu recentemente, Dr. Mauri. Conheci. Mauri Dr. de Jesus Mauri, era meu tio, verdade. foi vereador em Itapetininga. Que legal. Trabalhou com o doutor... Ah, esqueci o nome dele aqui também, que é famoso pra caramba. Qual, doutor? Ai, eles fizeram faculdade juntos, eu não vou esquecer, eu não vou lembrar o nome agora. Eles estudavam juntos, eles viviam na casa da minha mãe. Ele faleceu, infelizmente, recentemente. Foi vereador durante 4 mandatos lá em Uhum. Itapetininga, mas ele foi da comarca de Itapetininga também, foi delegado aqui. Na época da rebelião ele estava aqui também. Então, eu peguei. Você pegou rebelião? Aqui em teve? Tatuí, não. Porque teve uma rebelião uma época aqui, lembra? Eu Fugiam lembro, os presos. Isso, mas eu não lembro o ano. Mas eu fiz estágio, eu pegava flagrante só, das 7 à meia-noite, na Caraca, época. que legal. E porque Conte uma curiosidade, aproveitar esse gancho teu. Conte uma curiosidade, porque eu acho muito legal trabalhar nessa área, né? Porque a gente vê os filmes, vê séries, eu com a Franja é meio pirado nisso também, né? De ver séries de investigação, filme criminoso, Uhum. né? Conte uma curiosidade aí do seu estágio aí, que você lembre, se teve, né? Não sei. o flagrante é só B.O. assalto, sabe? Ah. Esses assaltos de supermercado. Foi em 2005, Uhum. meu estágio. 2004. 2006 eu me formei, 2004, 2005. Então pegava mais esse tipo de flagrante mesmo, Uhum. sabe? Assalto, roubo de supermercado. Não tinha nada, assim... Nada, não, droga. exuberante. Não, sempre É. menor de idade. Não é que nem é hoje, né? É, que hoje hoje, é se mais fizer um pesado. estágio lá, você pega de tudo. Assim, Não tinha pedofilia, né? Era muito... não tinha, a internet estava Não, começando não, ainda, né? Então não tinha muito. E aí eu fiz também um período de estágio na penitenciária de Peró. Ai, O regime- Peró já é mais isso, treta. Exatamente. E aí eu peguei lá a época que teve Rebelião. a rebelião, Sério? que eles detonaram a penitenciária. E não vieram atrás de você, porque eles são meio Não, psico, né? A galera é meio mas psico, né? eles fizeram num final de semana, Ah, né? E tá. aí quando Carcereiro sofre, né? sofre. E aí quando a gente voltou para ter o estágio para concluir lá, o regime fechado não existia, eles detonaram mesmo a Nossa, penitenciária. meu Deus. Aí tava funcionando lá só o semiaberto e o aberto.
Porque a gente tem que Nossa. cumprir carga horária, né? Aí júri Sim. popular, essas coisas. Então, Meu eu gosto Deus. disso. Gosta dessa E treta aí, se aí. fosse para trabalhar, ou perito criminal, seria para trabalhar como perito, ou na parte de, na verdade, delegacia, né? Eu queria Uhum. trabalhar na área de delegado de polícia, isso. E aí não deu certo, né? Porque, Aí você saiu de lá, foi trabalhando o quê daí? então, na verdade, eu fiz estágio, eu Você trabalhava, ficou lá. eu trabalhava na Unimed na época aqui em Ah, Tatuí, tá. e aí eu fazia faculdade. Então, eu conseguia conciliar Caramba, sério? é, Meu Deus, isso é para muita conseguir, porque coisa. tem que cumprir a carga Ah, horária, não sim, o tem estágio como. sim, né? Mas trabalhar e faculdade também. Não é fácil. E aí depois que eu saí da Unimed, que eu fui trabalhar com RH, né? Que aí Uhum. foi que quando deu o start, assim, de gostar mesmo. Exatamente isso que eu ia falar. Tem que gostar, porque se lida com Tem que pessoas, gostar. com personalidades Uhum. diferentes, né? Um dia, não é todo mundo que acorda de bom humor, Não, né? não. E no Brasil a gente tem essa cultura, é muito difícil, eu vejo isso aí, porque eu trabalhei também, eu trabalho na prefeitura, né? Uhum. E aí eu trabalhei no PAT, que era o posto de atendimento ao trabalhador. O pessoal não quer trabalhar. Tá pior hoje em dia. O pessoal quer dinheiro, É, mas não quer não quer trabalho, trabalho, não. né? Mas você falou que na época da pandemia você acabou entrando para essa parte da psicanálise. Isso. A gente viu que desencadeou muito, né? Eu também eu presenciei isso na minha vida, assim, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Você acha que foi um gatilho porque o pessoal ficou tudo preso, né? O pessoal não estava acostumado, né? Ficar Sim. preso, enclausurado ali, não podia sair, não podia comer. Se pegasse alguma coisa rua, tinha que limpar, higienizar. Como que foi essa sua visão perante essa situação aí? Eu não fiquei, né, em casa, porque até porque a gente precisava trabalhar, né? Uhum. Então, eu não fui tão afetada e graças a Deus eu não peguei a Covid nesse período, que Uhum. foi o O pior pico, período, né? foi o pico. Então, assim, o que eu percebo que aconteceu foi o que travou muitas pessoas foi o medo mesmo. Foi o medo da morte, o medo, porque sabia que quando ia para o hospital não ia voltar. Que os Uhum. casos eram Não assim, sabia como era o tratamento, né? não sabia como era o tratamento, se ia sair vivo ou não, porque aí a televisão, né, também mostrava Só só isso, isso. TV Covid, né? TV Covid. Eu lembro até de uma reportagem do Roberto Cabrini que lá em Manaus, eu acho, se não me falha a memória, eles abriram um monte de covas assim no cemitério Pra jogar para ir tudo ali. jogar Não nas tinha, não tinha valas. nem velório, né, na verdade. Né? Não, então isso eu acredito que foi o pior assim do nível. E aí sim, quando essas pessoas começaram a ficar em casa 24 horas, Uhum. apareceu N problemas Sim. mentais, de saúde mesmo, né? Sim. Como o fato da própria pedofilia, que aí aumentou os casos, violência doméstica, que Sim. explodiu os casos, agressão a Violência. idosos, né? Então foi por conta dessa, porque nós não estamos acostumados a viver dentro da família, né? Porque a gente tem uma rotina. Exato. Eu falo por mim, a gente tem uma rotina, então a gente sai, fica fora o dia todo, volta. Então você não tem aquele vínculo, Uhum. né, diário, 24 horas. Com a pandemia, Quebrou isso. quebrou, e ele teve que ficar o dia todo, e ali você vê o quanto é difícil você tá naquele ambiente Sai da que você não rotina, né? sabe o que vai ser. Então, eu lembro que acontecia de pessoas pegar a Covid na segunda e falar, eu não sei se eu vou estar vivo no sábado. Sim, é loucura. Né? Então, eu creio que isso piorou. Né? Isso Uhum. foi um gatilho? Foi. Foi. Essas coisas sempre existiram, como eu disse. A gente nunca soube, né, de muitas coisas. A violência doméstica sempre existiu. Sim. É que não existia lei, não existia TV, não existia mídia. Racismo, isso aí sempre houve. Sim, E aí sim. só aflorou agora que a gente tem mais acesso a esses fatos. As informações, né? Acho que chegam mais fácil, né? Mais rápido, né? Porque daí desencadeou compulsão, né? Sim. Tudo isso. E aí são transtornos que as pessoas precisam tratar. Sim. E aí, com isso, eu acabei fazendo, me desenvolvendo, e aí eu fiquei só com a psicanálise mesmo. Uhum. A psicanálise E clínica. como que é o trabalho da psicanálise? Que nem eu já trouxe aqui um psicólogo, né? E ele falou que o psicólogo tem a psicanálise, tem a psicoterapia e tem o psicólogo. Isso. Né? Como que é a questão da psicanálise? Como que é o trabalho da psicanálise? A psicologia, quando a pessoa se forma, no 5º ano, ela tem algumas esferas, igual direito mesmo, que você vai atuar. Né? Então, quando a gente se forma, a gente tem que escolher uma área de atuação. Então, tem direito trabalhista, o penal, o cível, e a psicologia é a mesma coisa. Tem a psicologia organizacional, tem a psicanálise, a comportamental, então são esferas, né? Porém, a psicanálise, ela não precisa, a pessoa que faz o curso de psicanálise, ela não precisa ter
graduação superior. Ela com o ensino médio, ela pode fazer, porque ele é tratado como um curso livre. Ah, que legal, não sabia. Um curso livre. E hoje, hoje não, há muitos anos, o Conselho Regional de Psicologia quis barrar isso. Verdade. Verdade. Porque daí, como não precisava de ensino superior, né? Exatamente. E aí ficou mais acessível para algumas pessoas conseguirem. Entendi. Claro que tem algumas instituições que pedem que a pessoa tenha pelo menos uma graduação, né, em nível superior. Mas a maioria aceita o ensino médio. Claro que você passa por uma entrevista, né? Você tem um Imagino. acompanhamento Sim. lá. Não é qualquer um que vai conseguir, não, né? não. E aí, por conta disso, o conselho não reconhece o profissional de psicanálise, né, como um psicoterapeuta, um psicanalista. E os convênios médicos também não aceitam, porque a gente não tem o CRP, né? Então, Sim. tem só o certificado, a gente tem a carteirinha, mas eles não aceitam. Então, com isso, eles tentaram muitas vezes barrar, mas eles não conseguiram, porque quem trouxe a psicanálise foi Freud e ele é muito... Isso que eu ia perguntar, quem que trouxe? Porque assim, eu já muito ouvi visto falar... ainda. Confesso que não era uma matéria que me interessava na escola, né? Eu sempre gostei da parte mais, como pode dizer, artística, filosofia, essas coisas eu não gostava. Estudava, mas, né? Mas quem trouxe a psicanálise foi Freud. Freud, ele é o pai da psicanálise. E qual que é o conceito da psicanálise? Porque ela faz uma avaliação da pessoa, ela faz sei lá, vamos falar do termo mais pejorativo, um relatório, sei lá. Na verdade, o atendimento, ele é um pouco diferente da psicologia, né? Mas o que o Freud ensina? São 3 pilares da psicanálise. Nós temos a psique, né? Que é o id, o ego e o superego. Então, a gente trabalha muito com o inconsciente, né? Com o inconsciente, com os traumas que são da infância. Então, desenvolve algumas coisas na vida adulta relacionado ao que essa criança, né, passou, esse adulto sofre hoje de compulsão, gatilhos, isso. Então, a psicanálise, ela trata diretamente a mente mesmo, né? O inconsciente, muitas coisas estão no nosso inconsciente, né? E aí temos aí várias situações em que o ego não deixa sobressair. Naquela coisa de fazer a terapia também, que até é um assunto que eu anotei aqui. Acho que é uma quebra de tabu. Até eu passei por isso, né? Quando eu tive o problema da minha ansiedade, a primeira coisa que você vai é no médico, né? Aí passei no cardiologista, porque eu tava tendo crise. Então, eu ia parar no pronto-socorro com o coração a quase 180. Eu falei, tô infartando. O primeiro pensamento é aquela coisa, né? Porque na família tem problema cardíaco e tal. Eu tô infartando. Aí chegava lá, sei lá, davam sei lá o quê, um calmante, e você, desmaiava. Aí falaram pra mim, você tá com pressão alta, tá acima do peso, não sei o quê. Aí fiz uma bateria de exames, tudo. E aquelas crises bizarras, eu tava quieto, daqui a pouco, coração na boca, vou morrer. Aquela coisa, né? Até que fiz o exame, um cardiologista, eu lembro até hoje, fiz todos os exames, o cardiologista olhou pra mim, ele não era nem brasileiro, ele falou, problema seu não é coração, não é mente, filho, mente. Tem que passar no psiquiatra. Aí, daí que vem aquele tabu, né? Não sou louco? Eu não sou louco. É coisa de louco. Terapia é coisa de louco. Médico é pra louco. Sempre foi assim, né? E aí eu fui no psiquiatra, fui no psicólogo, paguei um psicólogo. E aí ele conseguiu me abrir os olhos para outras coisas. Que é aquilo que você falou, coisas da infância, gatilhos de abandono, principalmente de abandono, porque como eu já contei minha história aqui no podcast, não tive um pai presente, então passei muito perrengue. E aí, como vai passando o tempo, a conta chega, né? Exatamente. Como que é essa quebra de tabu? Porque o pessoal tem esse rótulo, não vou no psiquiatra, no psicólogo, imagine psicanálise, tá louco, isso é coisa de maluco. É muito complicado. Hoje eu vejo que o pessoal tá mais adepto à terapia. Todo mundo faz terapia hoje, né? Ficou mais fácil das pessoas irem e contar os seus problemas. Na psicanálise, a gente tem algo que a gente aprende, que é a cura através da fala. Legal. Então, por isso que tem aquele desenho do divã, que a gente já vê quando o Freud tá sentadinho na cadeira, ele tem um divã, né? Porque antigamente ficava deitada a pessoa e ele só anotando, porque o paciente fala mais do que o psicanalista. Então, o psicanalista, ele não vai intervir na sua fala, porque a resposta está em você. Então, eu falo e eu mesmo dou a resposta. Isso. E quando o psicanalista ele é questionado sobre algo,
nós, como profissionais, precisamos devolver essa pergunta, porque a resposta está em você. Entendi. Então, às vezes as pessoas falam, porque fulano fez isso para mim. Na verdade, o problema está nela. E ela está projetando. Então, aí a gente vê narcisismo, muito narcisistas, né? Que a gente precisa tratar, né? Compulsões, né? E aí, tudo é muito vinculado, Samuel. Porque a gente puxa o histórico desde a fase da criança no ventre. Então, a gente consegue, tem as fases da criança, toda fase, ela identifica algo para os pais. Que legal. Então, se é uma gestação que vem muito turbulenta, Conturbada. isso vai refletir, seja na criança, no momento da criança, ou lá na vida adulta, adolescência. Então, a gente trata muito bem. E eu também fiz o curso de interpretação de desenho infantil. Então, o desenho traz muitas realidades que a gente não consegue identificar no dia a dia. Então, é um trabalho, ele é mais lento, vamos dizer assim. Porque as pessoas pensam que vai fazer a terapia hoje e já vai sair de lá, nossa, curado. Outra pessoa. Não. E a psicanálise, a gente também cuida também faz o entendimento também da interpretação dos sonhos. Então, tem muita coisa que a gente sonha que tem a ver com o que a gente está passando. Né? Que está no inconsciente. Subconsciente. Que traz à tona, na verdade, o que você está passando. Então, às vezes, você está sonhando muito com determinado assunto e aí você começa a trazer para análise isso. Sim. E aí a gente consegue junto identificar o porquê. Então, a psicanálise tem uma questão de interpretar os sonhos. Tem. Inclusive, Freud tem o livro, né? A Interpretação dos Sonhos 1 e 2. Eu tenho toda a obra dele. Eu não sabia que tinha isso aí. Tem sim. Que legal. E assim... É aquela história, desculpa cortar você. Eu sonhei que o meu dente tá caindo. Tem às vezes essa história, mas né? não tem nada a ver. Porque eu vou morrer. Vai morrer alguém da muito isso aí, família. Tipo, eu sonhei que... Esse é o mais assim, que eu lembro que na época... se sonhar que tá caindo seu dente... porque alguém vai morrer. Ou você vai morrer, ou vai morrer alguém da família. Não tem nada a né? ver. Aquela história. A gente entende que os sonhos nada mais é do que algo que ficou no seu inconsciente no decorrer daquela semana. E o que você fala de pessoas que dormem e falam à noite? A pessoa já tá com o inconsciente ali o tempo todo. É assim, que brigam. Não, ela briga comigo. Ela tá aqui na produção hoje, né? Ela briga comigo. E o mais bizarro que é... Você faz pergunta pra ela? Chego a perguntar, porque ela fala muito do trabalho. Então, que nem essa noite, ela... não sei o quê, não adianta fazer esse fechamento, que é dia 5 de junho, já passou, não sei o quê. Ela olha pra mim como se eu fosse o culpado. Falta me agredir, entendeu? Senta na cama e fala. Aí eu falo, amor, calma. Isso é estresse, né? Respira, desliga a mente. Porque não consegue desligar, Mas não desliga porque tá muito no inconsciente. Fica muito. Por mais que a gente não imagine, ele fica ali. Mas tem um tratamento para isso? Tem, porque o que acontece? Tem muitas coisas, não para esse caso específico, mas tem muitas coisas que o inconsciente não quer que venha à sua consciência. Então, a gente fala que esse problema está recalcado. Então, ele está lá, o consciente o ego está segurando, o superego está segurando para que não suba. Até questões assim, por exemplo, nós sabemos que não podemos sair sem roupa na rua, né? Isso é consciente. Sim, consciência. Mas se você não tivesse essa trava, né? Você saía. Tanto faz. Tanto é que tem pessoas que têm alguns... sonambulismo, né? O meu sobrinho, ele tem isso. E acaba meu saindo. tio também. O meu tio, eu lembro, a gente tinha que esconder as facas e trancar e esconder a chave, porque ele sonâmbulo, ele pegava a faca, ele abria a porta da casa. Um dia ele foi parar lá no meio da rua, lá, daí cadê o meu tio? Eu lembro que eu era pequeno, tinha a idade do Henrique, mais ou menos assim, menor até, idade do meu filho, 7 anos, 6, 7 anos. O sobrinho da Fran também, questão de pegar faca, pegar ir no banheiro e fazer coisas inconscientemente. Tem gente que sai pra rua mesmo. Dirigir carro, Isso. loucura, tipo... Mas é inconsciente. Então, assim, aí o inconsciente, ele fica lá, dormindo. Entendeu? Você nem vai lembrar. E tem coisas que você passou na sua infância ou em algum momento da sua vida que você esqueceu. Vai trazer à tona. E aí você vem pra análise e aí com a terapia você consegue identificar, nossa, eu nem lembrava mais desse fato. Porque às vezes é algo que travou e que foi tão, como que eu posso dizer? Foi tão traumático que você não quer lembrar. Que quando você lembra, dói. Sim. Então, você deixa machuca, lá. Né? Machuca. Um trauma, né? E aí as pessoas acabam sendo reprimidas por elas mesmas, né? Por conta de tradição familiar,
né? Religião. O que as pessoas vão pensar de mim por conta de Sim, cargos. Sim. Então aquilo acaba Se fazendo sente inferior se ela se abrir, né? É. Tipo assim, não posso mostrar fraqueza. E a né? terapia tem muito disso. Você tem que bater com o seu terapeuta, porque senão você não consegue trazer. Bater como você fala, que é tipo você É, confrontar. Isso, porque senão você não consegue trazer à tona tudo que você precisa falar. Porque Uhum. a pessoa que vem para a sessão, ela tem que vir e desvaziar a mochila dela. Uhum. Né? Ela não pode voltar Sim, ou sim. omitir alguma coisa. Claro que nós somos orientados a não passar nenhum tipo de informação de paciente para ninguém, a Uhum. menos que isso cause dano ou à própria vida da pessoa ou a outras pessoas, né? Por exemplo, vem uma pessoa e me fala que cometeu um homicídio. Aí eu sou obrigada, além de cidadã, né, Entendi. entrar em contato e É avisar isso que eu as ia autoridades. é isso que eu ia perguntar, porque existe algum mito ou alguma regra? Porque assim, eu sei que realmente também não pode, assim, às vezes você tratar, às vezes, uma pessoa conhecida, né? Por exemplo, você Não, vai não pode, tratar porque a tem Fran, vínculo, que não é pode. trabalha com você, Uhum. não tem como, hein? Ou eu que sou marido dela também, tipo, vai ter coisa que eu vou me abrir com você que vai confrontar. Não pode. Existe algum mito Não, da não pode mesmo. psicanálise e tal? Por conta de ética, a gente não pode tratar E aí quem tem vínculo. um crime ou, sei lá, uma violência, sei lá, né? Se o meu paciente tiver cometido algo, assim, eu tenho que comunicar. Do Uhum. contrário, eu não posso atender. Não posso atender ninguém que eu tenho vínculo, que eu tenho proximidade, porque gera um conflito de interesses. Uhum. E eu, como analista, não posso colocar o meu achismo em cima da sua Entendi. vida. Entendi. Então, vou dar um exemplo. Eu estou passando um problema aí familiar na minha casa Uhum. e você vem e traz um relato semelhante ao meu. Uhum. E eu começar, por que você não faz isso então? Porque você fez a sua casa. Eu não posso Entendi. fazer essa interferência. Entendi. Entendeu? Então é uma. Que deu certo com você, vai dar certo comigo. Ou não deu certo, sei lá. Porque quem tem que decidir é você, né? Eu tô ali Uhum. para ajudar, para te apoiar, para ouvir, mas não para opinar. Isso é uma decisão única e exclusivamente do paciente. Legal. Né? Então a gente tem esse cuidado Uhum. e as nossas falas são muito poucas, né? É mais a pessoa quer falar, a Direcionamento. gente só quer ouvir, então é uma escuta ativa. Sim. E aí, conforme ele vem trazendo, a gente vai pegando e vai montando, sim. Como você perguntou no começo, se tem um relatório, sim, a gente faz um relatório trazendo todas as queixas do paciente e nas sessões que vai e volta, a gente vai relembrando e o que passou, o que melhorou, né? Então não tem um prazo a terapia. E você falou sobre a questão da área esportiva. Sim. Eu sou muito fã de futebol e eu até a gente pode entrar numa polêmica aí. Sou. Uma polêmica aí, que eu vejo muito hoje, muitos jogadores hoje, né? Eu também vejo um jogador que ele é lindo. Não é esse que eu tô falando, mas tudo bem. Ele também é lindo. O problema de hoje da mídia, do dinheiro, né, da fama. Principalmente dinheiro, né? Porque vamos colocar aí o Neymar, que eu sou fã do Neymar, por exemplo. Eu também sou. O Neymar, pra mim, hoje, ele só não foi o melhor do mundo. Por uma escolha dele. Por uma escolha dele, mas eu acho também que a gente pode entrar na questão, acho que psicológica, família, pai, interesses, tipo, de contrato, eu não sei. Né? Você que estuda essa área da psicanálise e dessa área esportiva, como que você vê isso? Porque hoje você pega um menino lá, Hendrick, Estevão, por exemplo, 17 anos já tá lá no Real Madrid, já tá lá no Barcelona, já tá... Ganhando rios de dinheiro. Ganhando bilhões, comparado ao salário mínimo de um brasileiro, tipo, é irrisório, é ridículo. Como que você vê isso? Porque aí não joga mais por amor à camisa, não joga por interesse. Interesse, eu digo, tipo, gana, vontade, né, drible, a técnica, joga por dinheiro. O que eu percebo, eu até comentei esses dias em casa, o próprio Neymar, né? O Neymar é um craque, um menino que saiu... Diferenciado. Um menino que saiu ali da vila mesmo, de onde ele morava. Eu assisti a história dele, né? Sim. Os pais tinham uma vida muito sofrida, bem precário mesmo, e ele foi visto, né? E alguém deu uma oportunidade para ele. Sim. E ele, com 14 anos, já queria que fosse para fora do país. E ele acabou não querendo ir, ficou um tempo aqui. Ele teve uma proposta do Real Madrid, né? Eu vi também. Isso aí. Ele era pra ele ir com 14 anos pro Real Madrid, e né? ele não quis, né? Ele voltou. Ele sentiu que não era o momento, né? E voltou, fez a história dele aqui e de repente ele foi. Eu gosto de comparar, eu até falo isso pro Henrique, ele e o Cristiano Ronaldo. Nossa, que são assim, que loucura. Quando eu faço algum tipo de comparação, porque o Cristiano Ronaldo, ele é hiper focado.
40 anos. E É uma pra máquina. ele não tá bom. Ele é uma máquina. Ele quer ser melhor todos os dias. Sim. Então, a gente tem o igual, Sim, tem um monte. sim. Você tem que ser diferente. Exato. Porque igual, eu tenho um monte. Padrãozinho. É. Pra você se destacar, você tem que ser diferente. Então, o Cristiano Ronaldo se destaca no foco, Uhum. na persistência e na forma como ele vive a vida dele. Sim. Né? Então, ele é uma pessoa íntegra. A gente nunca ouviu nada dele. Família, certinho, casado, né? E aí até brinca, né? Ele não tem uma tatuagem. É loucura. É porque ele é doador, doador, Exatamente. né? De então, sangue. você vê que ele tem um foco. Não, totalmente. Ele sempre teve um foco. Uhum. O pai dele faleceu, o pai dele era alcoólatra, o pai dele Sim. faleceu. Ele teve uma experiência muito ruim dentro da família. Dentro da né? família e o pai falava que ele não ia ser nada, que ele não ia ser ninguém, E né? desculpa cortar você viu a história que a mãe dele ia abortar ele? Vi. E a mãe dele ia abortar ele, mas conta aí de ter aconteceu uma vida exatamente bem uma vida bem triste, desregrada. é. E aí não deu certo o aborto, ele nasceu. Ele Imagine nasceu. se o Cristiano Ronaldo nasce misericórdia. Já pensou? E aí, Loucura, né? eu falo isso pro Henrique. E aí, por que ele sempre foi o melhor do mundo? Assim, sempre foi escolher ele e o Messi, mas Sim. estamos falando dele. Por É que o quê? Messi é ET, né? É, Vamos o Messi comparar normal. não dá. Pessoa normal. E por que o Neymar não? É. Porque são escolhas, Samuel. Uhum, O Cristiano Ronaldo escolheu ser. uhum. Ele tinha uma meta. Eu quero ser o melhor do mundo. Sim. Né? Eu quero ganhar o prêmio em primeiro lugar. Foco, né? Foco. Eu quero ser sempre o jogador, o melhor da partida. Estar à frente, né? É. E ele tem muito dinheiro, Uhum. assim como o Neymar. Uhum. A fortuna deles é enorme. E por Sim. que o Neymar não? Porque ele escolheu não ser. Não, ele não quer. Né? Quando a gente quer, a gente persiste e vai. E chega no fim. Ele não quis. Por quê? Porque ele acabou sendo muito da mídia. Então, muito patrocinador, muito comercial, né? Ele gosta de estar Uma no celebridade, meio. né? É isso aí. E aí, hoje, se o Neymar parar de jogar bola hoje, ele vive pro resto da vida dele Sim. só com o patrocínio que ele tem. Tranquilamente. Então, por que ele vai se esforçar hoje, ou Uhum. há 5 anos atrás, para ser o melhor do mundo, se ele Uhum. não estava disposto Focado naquilo, né? a se abdicar de muitas coisas? Uhum. Porque hoje o esporte é isso. Sim. Você precisa abrir mão de muita coisa Sim, para você renúncia, né? alcançar o seu objetivo. Renúncia. Renúncia, exatamente. Mas você acha que hoje ele tem 30 anos, eu acho? 32, né? 30? Parece? É. Você acha que tem solução pra isso? Tipo, se ele focar, ele consegue. Porque eu acho, assim, o Neymar, a gente falou de padrão e de diferença, né? De pessoas diferentes. Não existe um jogador no Brasil igual o Neymar, mesmo Não. com 32 anos. Não. Se ele tivesse focado 100% do condicionamento físico, eu acho que ele consegue se sobressair ainda. Mas você sabe que hoje eu não vejo ninguém que vá substituir o Neymar. Infelizmente. Ele é o último. Ele é o último de uma geração De uma absurda. geração absurda. É, porque a gente teve o Ronaldinho, nós tivemos o Romário, o Bebeto, da Meu época Deus. da Copa de Dá 94. até depressão de Dá, pensar isso. dá. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, até o Adriano Até o também Adriano teve Imperador. Sim. problemas psicológicos. O Adriano também fez uma escolha. Fez uma escolha. É. Ele escolheu voltar Uhum, Né? Sim. e viver a vida que ele leva hoje. Favela, ali, tranquilo. Exatamente. Então, assim, o Neymar, eu acredito que ele não queira. Triste, né? Ele não Triste. quer. Por mais que, quando ele entra, a gente vê que tem diferença no Totalmente time, mesmo diferente. ele não conseguindo, o Santos não conseguindo chegar no resultado, Uhum. mas a gente percebe que quando ele entra é diferente. Nossa, totalmente diferente. Eu assisti os 2 últimos jogos que eu sou fã mesmo. Eu sou Neymar Zete. Se você falar mal do Neymar perto Eu de sou mim, você vai fã tomar também. xingo. Eu também A gosto. Fran não gosta do Neymar. Eu amo o Neymar. Eu gosto do Neymar. É assim, ele entra 5 minutos no jogo, ele transforma totalmente a atmosfera do jogo. Exatamente. A impressão que eu tenho é que todo mundo sente mais confiança quando ele entra. Exatamente. Que Mas é quando igual o ele não Cristiano tá lá, Ronaldo. quando ele não tá lá, parece que o jogo não vai. É igual o Cristiano Ronaldo. O time lá, desculpa dizer, uma porcaria o time lá que ele tava jogando na Arábia, mas o time se transformou em um time mediano pra bom, por conta não dele. craques, mas por conta dele estar na equipe, Uhum. fortalece, né? Motiva, tudo, né? E assim, eu vi um Reels esses dias Uhum. dele batendo um pênalti, Sim. que ele erra. O Cristiano Uhum. Ronaldo, ele erra. Ele põe a mão assim na cabeça e automaticamente o goleiro defende e espalma para escanteio. Aham. Aí ele, no mesmo momento que ele põe a mão na cabeça, o outro jogador vai lá, arruma a bola para bater o escanteio, bate, mas ele não se abate. O cara cobra o escanteio e ele faz o gol de cabeça. Sim, sim. Então, assim, não desiste. É. Não desiste Foco, fácil. né? É o foco. É o né? foco. E o Neymar,
Ele tem, sim, todo um acompanhamento psicológico, porque Sim. a exposição que ele tem na mídia é Isso. muito grande, porque reflete na família. Então, Sim. ele tem esse apoio psicológico. Então, Você acha que ele tem um tem, terapeuta ali, alguém que tá tem. por trás? Precisa, Samuel. Se não surta, né? É muita frustração. Sim, É, sim. então, é um meio que é muito carente de profissionais na área da saúde mental, né? Porque ainda nós não temos isso levado tão a sério como alimentação do atleta, nem o Henrique. O Henrique tem um percentual de Quantos anos tem o gordura. Henrique agora? 12. 12, Ele tem 12. 12. Tem um percentual de gordura no corpo. Então, Uhum. os clubes, eles pedem Massa muscular. que tá. a percentual de gordura de um atleta tem que Uhum. ser 11%. Hum. Então, para eles, 9% ele falou. é 9? 9, é. Eu lembro 11. Mas, É. enfim. Mas tá por ali também, Tá não por tá ali. tão longe. E aí, se chegar com 14, 15 anos e não tiver, é muito difícil perder. Então tem que começar desde cedo, porque para eles não importa o peso de balança. Sim, Para massa ele muscular. é a gordura corporal. Então Entendi. são as medidas que a gente fala, né? Entendi. Pra ter explosão, né? Pra ter Isso. ali a... E aí, mais uma vez, a gente tem que renunciar a muitas coisas. Não pode comer de tudo, Uhum, você tem que estar dentro daquele padrão. uhum. Então, por que é carente no esse ramo da saúde mental no esporte? Uhum. Porque as crianças hoje estão subindo pro esporte muito cedo. A Raíssa Leal começou com 7 anos no É isso que eu ia skate. falar, tem modalidades que começam muito Muito cedo, né? cedo. E Judô também, tudo muito jiu-jitsu. cedo. Então, eles saem do ambiente deles infantil e Uhum. assumem uma responsabilidade De adulto, que né? não é deles. Exatamente. E aí, como que essa criança está sendo preparada para um não? Uhum. Para vários testes e não, para Crises, várias né? competições e não. É. Então a frustração muitas das vezes vem de baixo para cima, que é dos pais. Então, às vezes a cobrança excessiva faz com que aquela criança se torne frustrada. Então, aquela cobrança de eu preciso fazer, porque meu pai com a minha mãe querem Senão que vou eu desapontar eles, faça. né? E aí que esses profissionais se perdem Uhum. quando chega numa idade aí de 14, 15 anos e fala, eu não vou fazer mais isso, porque eu fiz porque você queria. Eu não quero. E abandonam. E nos clubes tem esse psicoterapeuta, esse psicanalista ou não? Tem. Os clubes têm? Tipo, Tem. pega o Santos, o Tem. Palmeiras, o Corinthians? Tem, porque eles têm até fisioterapeutas dentro dos clubes. Eles tá. têm. Mas os clubes menores, Não tem não ainda. tem, não. E aí, dependendo da idade, as crianças mais que não têm tanta, né, Uhum. informação e os pais que são mais carentes, eles não têm condição de pagar. Uhum. Né? Então, aquele atleta que tem condição de bancar, né, essa sessão, ok. Outros não. Daí fica aquele... uns do time tem, outros não tem. É. E aí o que não tem acaba atrapalhando o rendimento porque eu não tenho, né? Eu não tenho. E a gente vê muita criança sozinha. Né? Não tem um responsável. Não precisa ser exatamente o pai e a mãe, porque às vezes não convive com o pai e com a mãe. Sim, Até sim. tem um O avô, a tia, né? um colega do Henrique que joga com ele, que é o tio que acompanha, né? O tio que acompanha. Uhum. Então, assim, tem que ter alguém ali Um apoio, né? dando esse apoio. Entendi. E você como mãe de atleta? Porque eu acho que o Henrique, ele joga desde que idade que ele joga? Desde os 5. 5? Desde os 5. Meu Deus do céu. Como que é pra você? Porque é uma vida de maluco, porque, tipo assim, é jogo todo final de semana, é treino, é viagem, é isso. Como que é? Porque você tem um olhar clínico, um olhar ali de dentro, beleza, mas você também conviver com isso, né? O santo de casa não faz milagre, né? Exatamente. Então, não consigo tratar, porque como a gente tem o vínculo emocional. E é difícil, né? É muito difícil. Então, eu tento fazer com que as coisas sejam mais certas, corretas possíveis. Uhum. Mas eu, como mãe, confesso que eu acabo driblando algumas coisas, né? Uhum. Ele sabe das obrigações, ao mesmo tempo ele não sabe. Né? Porque Pra mim, ele é um craque. Eu não sei que Vai, posição que ele joga. ele é volante. Pra que volante, né? Se ele tem habilidade, finalização. Então, mas ele Isso não tem... que eu não entendo desses técnicos, meu Deus do céu. Ele não tem... Técnicos do Brasil, pelo amor de Deus. Velocidade, né? Ah, velocidade. Assim, não é velocidade. O Ronaldo Fenômeno não tinha então, velocidade. O Henrique, ele é mais técnico, né? Ele tem Então ele é tipo um visão, armador. Ele é um armador. Então ele não é volante. É volante. Mas o volante defende muito. Não, o volante é no meio. Então, mas é muita defensiva. Não, ele que dá o passe. Então ele é o armador, meio armador. Eu não conheço essa palavra armador. Pra mim é volante.
Tá, então ele é um Ele- camisa ele- 8 para 10. Isso. Camisa Ele é 8, oito. 10. É, ele é 8. É um Sócrates da vida aí. Não, ele é um Tony Cross. Tony Cross. É, Nossa, então é. tá um nível top. É. Batedor de Falta, bolas bolas paradas. paradas, Ah, isso. legal. Então ele E desde pequenininho vocês observaram isso nele? desde que ele nasceu, Samuel. É, O Henrique sempre com a bola no pé. sempre com a bola no pé. Sempre teve uma força muito grande nas pernas Ele é pra esquerda, né? chutar. Canhoto, né? Não, Não? ele é destro, mas ele Destro? joga com as duas. Ambidestro. E desde pequeno. Então o Henrique nunca teve um brinquedo que não fosse voltado a futebol. Ele nunca teve carrinho, ele nunca Sério? teve aqueles super-heróis. A minha mãe insistia em dar de Natal. Ele não queria. Não. Bola, Ele bola, nunca bola, brincou. bola, bola. Só bola. É meião de futebol. Pegar a bola Pegar ali a de bola basquete. ali, né? Só não pegou porque é pesada. Então, assim, ele sempre foi. Ah, Teve uma idade dele que ele só usava roupa de time. Então, de qualquer time. agora ele tá com a camisa do Ele time? tá com camisa de time. E aí ele ganhou chuteira, ele dormiu com a chuteira. Nossa, O Natal, que legal. o Natal do ano passado, ele ganhou uma bola, Aham, né? A gente comprou uma bola pra ele. Ele dormiu com a bola. que legal. Então, assim, desde pequeno. Então, desde muito pequeno, ele sempre gostou disso, né? Ele sempre teve muita força. Sim. Ele sempre foi um dos maiores ali. É que agora tá na idade que tá uns mais altos e meio que sim, igualou. sim. Mas o Henrique sempre teve muita força. Uhum. Então, desde pequeno, a gente vem nessa Sim, luta aí sim, com ele. E aí, eu cobro Sim. a alimentação e, ao mesmo tempo, Dá uma maneirada. Não cobra tanto também. não cobro tanto. Mas eu falo pra ele, é pro bem dele. Então, assim, existe um sacrifício, tanto nosso Uhum. como dele. É, porque se ele tem uma proposta, eu não sei hoje como funciona a lei, que mudou, lei Pelé, aquelas coisas Uhum. todas, né? Hoje, pra você subir o profissional é 16 anos, 17. Então, o clube já tá antecipando. Com 7 anos, as crianças já estão indo Já pro assina em campo. contrato. É. Já assina E contrato. aí, quem tá sendo prejudicado nesse meio A é o família. futsal. Não, é o futsal. Porque daí não tem criança pra jogar formação, futsal. né? É, porque, na verdade, a criança vai pro campo com 13 anos. Hoje, com 7, eles estão jogando campo. Joga no campo, né? Loucura, né? Então, o Henrique ficou no futsal. E aí, o ano passado, a gente já jogou Ele metade jogou do ano no Magnus, na né? Magnus. Magnus, é. Tem metade do ano passado, porque causa lesão, né? Sai da quadra e vai pro campo, então acaba machucando. Uhum. E aí ele ficou só no campo, né? E aí daqui pra frente ele só quer jogar campo. Uhum. E é muito difícil, porque como eu disse, é um sacrifício nosso e dele. Então não adianta nós nos sacrificarmos Uhum. se a vontade não vier dele. Entendi. Porque a nossa parte a gente faz, Uhum. né? E aí esse tratamento psicológico é muito difícil. Porque a gente acaba passando do ponto, né? Porque ele é meu filho, ele não é meu paciente, então eu posso falar o que me vem na cabeça, né? E aí Uhum. hoje ele faz acompanhamento psicológico com uma profissional que Lá do clube. lá do clube. Entendi. Ele faz o acompanhamento, mas não, como eu disse, não são todas as crianças, né? Esse acompanhamento psicológico dele é pago Uhum. pago à parte. Então, tem um ou outro que não consegue e aí a criança acaba ficando para trás. Tem até um colega do Henrique que desistiu já de jogar bola. Sério? Porque também Que idade? Tinha a mesma idade? mesma idade. Ah. Porque não tem o pai com a mãe não tá presente, Entendi, e aí vai entendi. sempre de carona. E com o você outro. olhando ele, você acha que ele vai se tornar um profissional? Tipo assim, eu digo, daqui uns anos, 16, 18, 20 anos. Olha, Porque é uma renúncia, né? muita. Você vê assim, vai ser assinar lá com, sei lá, com o Avaí, com o Sport de Recife, né? Ou vamos pensar mais longe, com o Bayern de Munique, com o Red Bull lá, lá da Alemanha. Vocês têm que se programar também para viver o sonho dele, não é verdade? Eu sou muito consciente em Pé no relação a chão. isso. Porque eu, na verdade, não vejo a hora que ele aloje. Porque a partir do momento que ele está Uhum. alojado, Uhum, ele vai ter que se virar mesmo sozinho. entendi. E é ele que vai voar, não somos Entendi. nós. Então, esse assunto está muito bem Tem uma idade para isso? Pra com ele... 14 anos. Ah, ele então já tá aloja, pertinho, já. Pertinho, É. E assim, isso está muito bem resolvido já. Ele foi para Aham. Espanha jogar um Mundial de Futsal em 2022. E assim... Teve proposta, olheiro ou não? Não, lá não. Não, Lá não. foi um campeonato mesmo Só mais mundial que interno, teve. é. Foi mais uma experiência para ele mesmo, né? E conhecer lá, ele conheceu o estádio do Real Barcelona? Madrid. Do Real Madrid. Nossa, meu sonho é morar na Espanha. E aí... Quando você virava jogador, você leva todo mundo junto com você. Leva todo mundo. Eu Mas sou seu assim, fotógrafo, tá?
O Henrique não joga futebol por dinheiro. A gente Entendi. não. Ele gosta, né? É porque ele gosta. Então, assim, às vezes a gente brinca, né? Mas não. Uhum. Nada forçando muito ele. Ah, você Sim. precisa ser um profissional. Forçar ele, né? Não. Pular etapas, né? Pular Porque não etapas. pode, né? Ter isso, né? Não. Então, a gente, em relação a isso, eu sou bem tranquila. Até tem algumas mães que falam, mas como que você vai deixar? Pra mim é bem tranquilo. Ele já vai, né? Ele já aloja quando tem campeonato longe. Fica vários dias. Já fica vários dias. Então, pra nós meu coração é bem Faz calmo parte, né? em Do relação a processo, isso. né? E aí eu tenho a Helena que faz a ginástica, né? Faz a ginástica. A Elô não tá jogando mais? A Elô não. Parou. A Elô machucou o joelho e aí... Mas já tão cedo. Joga e aí muito não também, quis, viu? joga muito. Um abraço, viu, Elô? Você assistiu o podcast, um abração pra você. A Elô tava no Ituano já, né? Tava. E aí ela não machucou o joelho, ficou muito insegura. Desistiu um pouco? Desistiu. Aí ela tá trabalhando. É que cansa tem hora que ela quer também. voltar, mas aí a hora que anima, desanima. Mas sabe? é que cansa essa rotina, né? Não é pra, como eles falam, não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. Vai forçando, né? E fica longe também da família. E por né? isso a importância dessas crianças estarem sendo acompanhadas por um Sim. profissional da área da saúde mental. Porque é muito difícil essa criança sair de um jogo tenso, ou para um alojamento mesmo, ficar Sim. longe. Por mais que hoje seja mais fácil a comunicação por celular, por Pix, existe sim outras coisas. A gente tem que pensar também com quem vai ficar alojado, porque só está com o menino, né? Dependendo do esporte, também tem o técnico que cuida de meninas. Então, isso tem que ter toda uma confiança ali para que possa... sensibilidade, Isso. né? Porque o profissional também precisa acompanhar esses atletas nos jogos para ver performance, né? E eles sentirem essa segurança de que tem alguém ali, independente do resultado, Entendi. tá apoiando. E na sua visão, qual que você acha que é o maior desafio relacionado a essa questão da saúde mental? Não só no esporte, como na vida de... Hoje você está trabalhando, né, numa multinacional. Qual que você vê o maior desafio dessa geração ou de outras gerações que acaba esbarrando, né? No que é hoje, né? Na rede social, naquela coisa do imediato. A gente não tem mais paciência para nada, né? Você vê que bizarro, que nem eu trabalho com marketing. A gente tem que fazer um roteiro de um vídeo de 1 minuto e meio. As pessoas não conseguem assistir um vídeo de 2 minutos, de 3 minutos. Tem que ser um assunto muito relevante para você prender a audiência daquele público. Como que você vê a saúde mental do mundo em geral? Assim? As pessoas estão doentes, né? É geral, é global o negócio. Mas a Bíblia já diz, né, que a gente ia passar por situações assim, que o amor de muitos esfriará, que é o que eu tenho visto. Falando dessa geração atual, é uma geração imediatista, que sim, é para agora, é para ontem. Não consegue esperar. Não consegue esperar. E, ao mesmo tempo, uma geração que não assume responsabilidades. Então, eles vão... Eu costumo usar o termo folha de bananeira, sabe? Conforme o vento toca, eles vão voando. Então, eles são... Eu até me surpreendo, porque como eu trabalho com RH, e a gente pega uns casos lá de colaboradores novos que vêm pedir a conta. Daí não fica aguenta, né? Não aguenta. Aí chega lá, a gente vai fazer a entrevista de desligamento. Mas por que você tá saindo? Você tá saindo porque você arrumou outra coisa? Não, porque eu não aceito o que falaram pra mim lá. Às vezes é uma ordem Sim. do hierarquia, né? gestor imediato. Sim. E eles não aceitam o não. E aí ela vem lá e fala, não preciso disso. Mas você tem outra? Não, eu vou vender bala no sinal. Eu pego latinha na rua, mas eu não fico aqui. Que loucura, né, cara? Que loucura. E aí eu penso, eu falo, nossa... A gente pensa e repensa tantas vezes para tomar uma decisão, né, tão séria. Às vezes você vai no ímpeto, daqui a pouco você volta. Se fala, conserta, não, né? Calma, não é na emoção. E eles trocam assim muito rápido e são muito influenciáveis, né? Já a nossa geração, às vezes eu me pego olhando, às vezes o LinkedIn e vejo lá as pessoas falando dessa geração, né? Z aí falando, porque eles estão certo mesmo. Eles não têm que levar desaforo, porque eles querem emprego assim e que trabalhe na casa, que vá de bermuda, que vá de calça, né? Não vá de calça, que vá de chinelo. E a gente vem de uma outra geração da responsabilidade. Sim, compromisso, né? Então, se nós não nos moldarmos aos padrões deles, quem não sobrevive no mercado somos nós. Infelizmente. E nós somos a geração que mais aprendeu
nessa virada de chave aí com a inteligência artificial, com a entrada da Sim, internet, sim. da tecnologia, Só na que daí verdade. cai no conceito também, eu entendo essa geração, Uhum. eu entendo tudo, essa questão de a gente entender que é um processo, blá, blá, blá. Só que eu acho tão, tipo assim, não é ridícula a palavra, mas é tão hipocrisia falar que essa geração tem tudo fácil na mão. Tudo. Internet na mão, um curso de inglês na mão, um acesso à inteligência artificial hoje gratuitamente, que é algo bizarro, que eu falo assim, gente, você que tá assistindo aí, estude inteligência artificial. Uhum. Isso, eu tô falando papo de 2 anos, porque demorou 2 anos para sair o que saiu hoje, que já é algo bizarro, que já é algo assim assustador. Eu falo que eu trabalho com Uhum. mídia, eu trabalho com edição. É assustador. Daqui 2 anos, isso vai estar muito mais avançado. E quem se colocar no mercado de trabalho vai ganhar Vai dinheiro. ganhar dinheiro. Só que daí eu vejo também que essa geração não quer. Não quer estudar, não quer se aplicar, não quer fazer o inglês. Não. Não quer, tipo, eu quero estudar sobre criptomoeda, sobre mercado Não, financeiro, não. fazer uma poupança, não é poupança, mas fazer um Não investimento no tem. mercado financeiro. Não Comprar quer, um imóvel, É. tirar uma habilitação. não quer. Não existe mais. É loucura. Eu acho que virou o inverso. Quem quer isso é o estranho, estranho. da turma. É. Eu sigo um TikTok, eu acompanho muito TikTok. O meu filho, ele é o estranho da turma, né? E ele fala, ai pai, eu quero tirar habilitação, eu quero ter carro. Outro dia ele tava falando, eu quero ter um carro, Corvette, não sei o que ele vê no jogo. A criança, ou o jovem, ou o adolescente que vai nessa coisa, eu quero ter uma família, quero ter uma esposa, é a contramão de um mundo que não quer compromisso com nada. E ele é rejeitado. Exatamente, excluído. Excluído, porque ele não vai ter grupinhos, ele vai ser o apontado. Sim. E tá geral. Tá geral, eu tenho uma de 18 anos que não quer estudar. Ela até quer, mas depois ela volta e Ou não sabe o que quer, repensa. ou não sabe o que Mas quer, né? eu, com 18 anos, já Eu tirei minha sabia. habilitação com 18 anos. Exatamente, eu já sabia o que eu queria. Assim, É. sabia não, eu preciso estudar. Sim. Porque eu sempre ouvi que quem não tem estudo Uhum. não vai conseguir chegar num ponto. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Minha irmã não fez faculdade. Uhum. Não porque os meus pais não deram oportunidade, é porque ela não quis. A opção dela. Opção dela. Ela até começou, mas aí não era o que ela queria. Ela começou jornalismo e acabou não gostando do curso e não quis Desistiu. mais. E a minha irmã fez magistério na época que tinha no Barão. Nossa. E minha mãe é professora, ela nunca quis trabalhar com isso. E aí, hoje, ela é mais velha que eu, mas hoje ela entende a falta de um nível superior por conta de salário, Sim. de mercado de trabalho, Sim. entende? E aí eu vejo que é uma geração que não se importa com estudo, Uhum. eles não querem saber de estudo. Os benefícios que as empresas oferecem para eles não É ridículo para benefícios. eles, né? Uhum. Eles preferem, eu acho que eu também aqui, porque eles preferem Bolsa Família, que é R$ 80, do que eles receberem uma cesta básica de Sim. R$ 500. Sim. Né? E nós temos, bizarro isso. Sabe, a gente tem casos lá de pessoas que a gente contrata, vem, faz todo o processo seletivo, entrega todos os documentos, não aparece. Ah, mas eu tô recebendo salário família, eu vou perder meu A salário última família. parcela do seguro. E aí não quer. Não vem. Mas a Fran contou, ela foi fazer a entrevista, não quer Irati, né, amor? Diz que a primeira pergunta da pessoa foi quanto que eu vou ganhar. Não falou nem boa tarde, meu nome é Justice Cleide, meu nome é... Não, quanto que eu vou Nossa, ganhar? mas por que Justice Cleide? Você lembrou da Justice, né? Não, inventei um nome aí. Justice Cleide. Meu O nome Justice dela é Cleide. Justice Cleide. Você lembrou da Não, sei lá. Justice? Quanto que eu vou ganhar, moça? Justice. Quanto que eu vou ganhar? Imagina, eu lembro quando eu ia fazer entrevista, nossa, A última coisa que a gente perguntava era o Imagina, salário. eu nem perguntava, não queria nem saber. Posso começar amanhã? Eu perguntava pra pessoa. Não, calma, a gente vai analisar seu currículo. Eu nem perguntava quanto que eu ia ganhar. É complicado, tá complicado, Samuel. Agora, é assustador, né? Você vai concordar comigo. E essa geração está fazendo outra geração. Então, serão filhos dos filhos dessa galera. E Aonde aí, que a gente vai parar? E aí, muitas vezes eu me pergunto, aonde foi que virou essa chave que eu não percebi? Cara, Em que momento desse período todo aí... Sabe o que eu vou falar pra você? Que eu assisti uma coisa, eu agora vou pro lado drástico, eu tô tendo uma polêmica. Eu assisto o Felca lá e ele tava falando, vou entrar na polêmica do bebê reborn agora, né? Que é o assunto do momento. Sabe o que ele falou? Que tá faltando uma guerra. Porque momentos fracos fazem pessoas fracas. Exatamente. Agora, momentos difíceis tornam pessoas fortes. Uhum. Então, pega alguém
que sobreviveu a uma guerra mundial ou sobreviveu a um holocausto, uma geração, tipo a Alemanha, o judaísmo, eles têm uma visão totalmente do mundo, Uhum. né? Então, lógico, não tô falando, galera, que eu sou a favor da guerra, não, mas precisa Precisa ter ter um um chacoalhão chacoalhão. na galera, É. que nem o Brasil, a gente tá indo pro caos. Se não tiver uma guerra civil, pra você lutar pelos seus direitos, Nós vamos morrer. nós vai Às ser, mínguas. nós vai ser censurado, o que a gente falar, tudo Ser que proibido vai ser de frequentar proibido, igrejas. exato, igreja, sua parte de religião. Eu acho que o que falta é isso, um chacoalhão na humanidade, tipo, galera, vamos acordar. É. Vai ter que voltar ali plantar, colher, criar galinha. Aí a galera vai falar, putz, tamo na merda. Porque o povo acostumou do jeito que tá. Então, se o combustível sobe, a gente continua abastecendo. Vamos aceitar. Se o arroz sobe, eu continuo comprando. Exatamente. Agora é o café. Não, é bizarro. E Bizarro. mesmo assim, a gente não deixa de comprar. Diz Então, amém pra assim, tudo, né? a gente não pode se acomodar com as Não, coisas não, dessa não dá. terra, né? Porque Não dá. senão a gente vai... O que vai ser dessa geração que vem depois de nós? E entrando nesse assunto aí do bebê reborn, pra gente finalizar aí, a gente ir pra outra parte. Eu sei que Fale. vai estender um pouco. A isso aí. Helena gosta do reborn. É. Não, eu não sou contra o bebê reborn. Eu sou contra as atitudes com que as pessoas estão tomando. Porque o bebê reborn, pelo que eu estudei, pelo que eu vi até Uhum. hoje uma pessoa falando, ele foi criado, Uhum. que as pessoas, tipo, criavam ele pra... Vamos supor, a Helena. A Helena era bebezinha, aí você fez ela, a fábrica fazia ela bebezinha e você Isso. guardava de recordação dela bebê. Era assim que era o bebê reborn antigamente. Só que daí começou a virar um comércio, né? Começou a virar As crianças dinheiro. viram uma febre com as É. crianças, porque a Helena Aham. teve já, mas não essas reborns que são caríssimas. Isso, daí começou a vir pro adulto. Isso, e aí muito realista mesmo, né? Não, E- bizarro. E a Helena até agora ainda quer uma reborn, porque Sim. e realmente a gente pega o bebê, a O boneca, peso é igual, igualzinho, é. né? Então, ela até pede, lá onde minha irmã mora, em Minas, tem a maternidade reborn. Mas sempre foi voltado Sim. à criança. Não é adulto. Não é adulto. Pra ir na fila do banco, Não, aí pra ir já na virou UPA. palhaçada. Né? Aí já viu que- distorceram tudo. Você já viu aqueles vídeos no TikTok? Já. Ai, bebezinho lindo. Não, o pior foi uma moça que estava fazendo lá um vídeo. Ah. Ela estava no shopping, com o reborn no colo, assim. Ah. Arthur. Ah. Que ela estava no shopping Ah. e a mãe dela, ela estava na praça da alimentação, a mãe dela foi pegar a comida e ela ficou com o Arthur no colo. Uhum. Aí passavam umas pessoas, olhavam e tal, depois veio duas senhoras e começaram a olhar. Daí ela falou assim, nossa, mas Não é de verdade. não é de verdade? Ela falou, não, é meu filho, assim, daí a senhora chamaram ela de doida. Ela ficou louca. Surtou. Ela foi pra rede social falar que onde já se viu ofenderem ela É desse jeito. preconceituoso. Que ela é cara. colecionadora de bonecas e o que tem a ver? E aí ela contou, nesse relato dela, ela contou que ela foi trocar o Arthur no fraldário Não porque ela deixaram. compra fralda. Não, eles fazem mamadeira. E aí ela foi trocar ele no fraldário. E aí uma outra mulher falou que ela tava doida, que onde já se viu jogar uma fralda limpa no lixo. Mas é com o seu dinheiro que eu tô jogando a fralda? Não é, é com o meu dinheiro. Então eu faço o que eu quiser. E assim, gente, que As pessoas estão ponto! doentes, né? Aham, que ponto chegou uma Porque eu pessoa... paro e penso, se você gosta tanto de um bebezinho, de uma... Adota, velho. Exatamente. Adota. Porque se você for parar para analisar, tô falando assim pelo que eu vi de vídeos, 80% do público é uma condição financeira boa. A pessoa ela pode ir lá e adotar. Uhum. Mas não, ela prefere comprar um bebê, um boneco de 13 mil reais, comprar roupa, comprar berço e É um tratar como absurdo. se fosse um humano. É um absurdo. Não, é bizarro. É um absurdo e a gente tá vendo cada dia que passa as coisas só estão piorando. Mas tem que botar um break nisso aí, né? Então, mas quem vai botar um break? É as leis. Se nós temos até missionários reborns. Não. Agora você tocou num ponto importante. É. Então- O pastor pregou, né, sobre o Evangelho Reborn. Eu achei muito Pregadores, relevante. a gente tem pregadores aí, É. aquele missionário lá. Não pode falar não pra Não pode tomar falar o nome. processo. É o The King, The Power, The É Match. isso daí. E aí, assim, a gente vê, as pessoas estão brincando. É que o pessoal dá palco, né? Que nem eu vi lá, viralizou na Girê, o vídeo do vereador exigindo que o prefeito tenha atendimento para as famílias reborn. Pelo amor de por Deus. favor, Viu? né, gente? Gente, Ainda bem quando que não é tiver meu palco, candidato. quando tiver palco para isso, vai ter gente aplaudindo. Exatamente.
Exatamente. né? Vai ter gente aplaudindo esse tipo de E vira situação. chacota, né? Vamos combinar Não, que, bizarro. por favor, né? Pra mim, duas coisas que deram errado. A falta de uma guerra mundial, que daí chacoalha a galera, e os sanatórios, porque pegava essa galera interna em um mês, a pessoa já... Opa, peraí, Vamos mandar eles lá para tem alguma coisa errada, né? O cara vai ser internado, o cara vai falar, tem alguma coisa errada o comigo. hospital de Charcot lá. Não, onde Freud fez os antigamente, estudos. antigamente era o Veracruz. Não tem isso, né? Mas vamos participar para outra parte, que é as perguntas Medo. polêmicas. Agora são 3 números. Você vai escolher o número 1, 2 ou 3 e não pode fugir da Ai, resposta. Samuel. É, 1, 2 ou 3? fala aí. Eu quero Escolhe. a 3. Que eu acho que Três. foi a que você fez. Já Oh, fiz muito 2 bom. mesmo. Rola muito, ó. A gente tocou sobre isso, mas é importante a gente também continuar. É ético ou até possível um psicólogo, né, um psicanalista, atender amigos, parentes ou ter envolvimento amoroso com alguém ou paciente? Quais são os limites éticos nessa profissão? Eu costumo dizer que. Você assistiu? Desculpa cortar. Uhum. Você assistiu Lucifer? Não. Não é Lucifer, não é Lucifer, é o outro, né? É o Lucifer mesmo que ele se relaciona com a terapeuta, né? Ai, não assisti, não gosto. Tenho medo dessas coisas. Não, mas é porque ele se relaciona com Ai, a terapeuta. Mas, olha quem é ele, né? Ele se relaciona com quem ele quiser. Anjo Miguel, é o Anjo Miguel que se. Não foi o Não. diabo, foi o Anjo Miguel que se Mesmo relacionou. assim, Teve imagina um que filho absurdo. com ela. Não, isso é um absurdo, Nasceu um né? anjinho. Enfim, como que é o Ai, meu limite ético Deus. disso? Então, a gente passa por esse acompanhamento, né? A gente Aham. tem também uma supervisão. E nós precisamos também fazer acompanhamentos psicanalíticos, né? Nós fazemos terapia também. Porque Ah, nós, você sim, faz, Fran? precisa. Você faz? Faço. Legal, cara. Faço com um psicanalista mesmo, aqui em Tatuí. Sério, eu preciso. Preciso. Ela precisa. É muito bom. Ela precisa. É muito bom. Não, mas não pode, não pode. Ela é tua chefe. Não pode. E assim, antes de falar essa Aham. pergunta, lá na empresa também, muitas vezes eu tenho que fazer esses atendimentos. Esses papéis. Eu tenho que atender. De graça, lá, né? Que saco. tá, porque o pessoal precisa, né? E as empresas não estão preparadas E como ainda. que é isso? Tem que ter uma fiscalização, porque se você quiser. Não tô falando que você faça isso. Mas se você quiser, você atende um parente, né? Escondido. dá, não não tem dá. como. Não tem. Não dá, Confunde não dá, muito as porque coisas, confunde, né? Não dá. E outra, eu tenho vínculo, então o que eu falar, você não vai Entendi. absorver. E você Entendi. não vai confiar em mim 100% de trazer o que realmente tá causando dor. Às vezes sou Entendi. eu que tô causando dor e você vai conseguir falar pra mim? Não É tem verdade, como. Eu entendi. E aí, o que acontece? A gente tem um limite, a gente tem que fazer terapia também. E a supervisão é para isso. A gente passa por um processo para ver se realmente a gente é capaz de trabalhar nessa área. Legal. Porque são muitas sobrecargas. Então, a gente tem que ter uma postura ali que eu não vou absorver para mim o seu problema. Porque vem de todo tipo de problema você escuta. Imagino. Né? Dos pequenos até os mais terríveis. Então, a gente tem que ter esse filtro. E o meu limite começa aonde o seu termina. Então, existe esse limite. E quando nós começamos a perceber que do outro lado existe uma certa interferência ou algo que a mais, a gente tem que cortar a sessão. Aí a gente acaba indicando para um outro profissional. Para ali e aí passa para outro. Ou se de repente o próprio profissional, né, na minha posição, começar a querer desenvolver algo por aquele paciente, eu automaticamente tenho que indicar também para um outro Você pode profissional. prescrever medicação? Não posso. também. Não, o que eu posso é indicar que a pessoa vá no psiquiatra, né? Aham. E trazer também, muitas das vezes... Nem homeopatia que falam? É Homeo- homeopatia? Isso aí? Homeopatia, não posso prescrever, não. Tipo um chazinho. Tá um chazinho ali sim, do né? negocinho. Pode, um chazinho pode. Mas Ah. assim, eu não posso e muitas vezes o paciente vem já prescrito pelo próprio médico, né? Para fazer Aham. acompanhamento, fazer terapia, então É já o psiquiatra que encaminha pra terapia. né? o psiquiatra. Ou até um clínico geral pode encaminhar. Sim, No caso do esporte, né, é mais um acompanhamento relacionado ao vínculo que ele tem ali mesmo com clube, aquela né? atividade. Sim. Seja profissional de futebol, futevôlei, tem Outro esporte em geral. esgrima, Aham. esporte geral. Eu confesso que eu gosto muito de futebol, né? Sim. E eu também confesso que eu sou fã de futsal.
Aham. Então, se dependesse da minha única e exclusiva vontade, o Você Henrique trabalharia ia com ser isso? jogador de futsal. Futsal é É. mais tranquilo, né? É, mas não depende de mim, né? É. Mas quem Então, sabe Deus assim, faz a obra na cabecinha é. dele. Ainda é novo ainda, mas né? não vai pro Não futsal. vai pro futsal mais? Não vai. Vai sim, é mais fácil. O campo é menor. O gol é menor também, né? É duro. Mas rala mais, né, que o campo, que soa corre mais, né? muito. Soa mais, Tem muito né? mais contato. É. Então, assim, eu vejo que é uma área que eu gosto bastante. Uhum, Eu tenho a minha sala de atendimento, uhum. né, então eu consigo fazer atendimentos online. Legal. E eu gostaria muito de virar, sabe, Samuel? Uhum. De chegar um momento aí de ficar só com a área psicanalítica mesmo, fazer esses atendimentos. Mas se Então, Deus quiser, você vai chegar porque é nesse algo que nível eu aí. gosto, né? Sim, Eu é gostoso gosto trabalhar, de né? pessoas, É. eu transito muito bem entre as pessoas, eu tenho um Sim, bom sim. relacionamento com pessoas, então isso faz com que eu busque mais através disso, sabe? Então, Uhum. é algo que me chama muito a atenção e é Uhum. um ramo que eu realmente enxergo que É o futuro, né? não tem, né? Não É. tem É, profissionais. realmente não tem, porque vamos botar pra gente Uhum. meio finalizar esse assunto. Eu acho que muito dessa geração nova, que nem não vamos ter mais nenhum Neymar, né? Infelizmente. Pode ser que nasça amanhã um craque 1000 vezes melhor que o Pelé, mas hoje a gente não consegue enxergar isso. Mas muito vai também do acompanhamento psicológico, né? Da terapia, dos limites que você Uhum. coloca, né, no jovem ali, porque senão também só bate cabeça, né? Só. E a gente tem vários exemplos. O próprio Neymar sempre falou: Sim. tem um menino que jogava melhor que eu Uhum. e não foi pra frente. Tem muitos. Aquele Giancarlo Scherer, se eu lembro na época, Não sei quem ele é jogava esse. no Santos. Nossa, o Giancarlo Scherer, eu lembro na época que ele despontou com o Neymar. Uhum. Ele jogava 1000 vezes melhor que o Neymar. Ele, tipo, tinha 200 gols. Eu lembro na época do Santos, porque meu pai é santista. O Henrique também. E ele não virou em nada. Você Mas vê que dó? Não virou em nada o cara. Acabou a carreira do cara. Nilmar também, depressão total. Nilmar, ele confessou em um podcast, uma entrevista, não sei, que ele falou que ele precisava, e ele não teve, na época Uhum. não era tradicional, né, ter o acompanhamento psicológico. Né? Não é até E hoje. ele era um monstro jogando bola. Monstro. Só que a depressão dominou ele. Domina e aí chega uma idade que eles vão aprender, vão conhecer, melhor dizendo, a bebida, vão conhecer o lado obscuro, né? As drogas, Noite, mulheres. mulheres, relacionamento. E isso faz com que eles saiam de cima do muro. Porque até então eles estão ali. Ai, será que eu vou? Não vou, não vou. E aí, de repente, experimentar, né? a hora que ele resolve descer e falar, não, eu vou ficar nesse mundo aqui, aí se perde. Aí eles não podem passar o tempo, eles não vão voltar. atrás. É muito difícil, porque pro esporte, dependendo da idade, você já é velho. Sim. Você tem que começar muito cedo. A carreira acaba cedo, antes. né? Então, infelizmente, não tem como, não tem escolha. Vamos pro bate-bola, jogo rápido. Antes disso, eu quero agradecer a todos os meus apoiadores O Thiago aí. tá aqui. Thiago Preto Lanches. Thiago Preto Lanches, um beijo. Thiago Idade. Tamo junto, viu? Ai, Demais Thiago aí. Preto. Quer comer um lanche top, ó? Thiago Preto Lanches. Marília. Um abraço pra Marília também, com certeza que vai assistir aí. Thiago, por que você não manda um lanche Um aqui? dos apoiadores. Se eu ligar, ela me manda daqui a pouco. Também agradecer a Motanet, uma conexão de fibra, internet aqui de Tatuí. Se você tem problema com a sua conexão aí, entra em contato com a Motanet. Benitos, já falei. Tá o QR Code aí. Boa, né? Não, é a melhor, não é a boa, é a melhor, é top demais. Um abraço pro Cuco e o Pepe lá da Borracharia e Vulcanizadora. Você tem problema com seu carro, com sua moto, eles têm atendimento aí personalizado. Vou pôr eu aí de patrocinadora? Bora, eu aceito, vambora. Um abraço também pro Vitor aí que tá apoiando a gente, Los Bárbaros Barbearia. O Vitor tá estourado nas redes sociais lá, o Vitor Caleb. Eu vi. Viralizado, assinado contrato. G3. A gente quer que ele vire vocalista da oficina. Verdade. Estamos fazendo uma campanha. Canta demais. A menina canta muito. Canta. Né? Eu vi, a Carla me contou. E ele tem um talento absurdo. Que legal. O Vitor, ele é o Neymar de Tatuí. Não tem um cara que cante como ele. Ele é fera mesmo. Que legal. E um abraço também pro Caleb, lá das Serrarias do Caleb também, que também é um dos novos apoiadores nossos aí. Eu troco permuta com tudo. Você vê que é só coisa de comida, né? Não, agora precisa de um acompanhamento aqui, né? Lógico. Vambora. E vamos lá pro bate-bola, jogo rápido, então. Eu vou falar uma palavra, o que vir na tua mente, tu responde. Tá. Certo? Ai, meu Deus. Deus. Tudo. Família. Base. Filhos.
Vida, Amor. amor, sacrifício. Sonho. Um sonho seu. Um sonho meu, um sonho Que pode você ser. não realizou ainda. Olha, eu tenho um sonho, mas não tá muito vinculado somente a mim. Mas o Hum. meu sonho. Não, mas tem que ser seu. Ah, um sonho, tá. É. O meu sonho é conhecer a Terra Santa. Legal. É um dos meus também, sabia? É. Um medo, Fran. Eu tenho medo dos meus filhos não conseguirem. Como que eu posso dizer? Caminhar sozinhos, sabe? Na minha ausência. Eu tenho esse medo de um dia eu faltar e o que ser deles. O que será deles, Eu na acho que verdade, todos né? os pais pensam assim, né? Né? Como que você... Qual seria, na verdade, o conselho que você daria para Fran que tá começando lá atrás, que não imaginava chegar onde chegou hoje? O que você falaria para ela? Se Nossa, você voltasse no tempo e encontrasse com ela? eu confesso pra você que eu não sei o que eu diria, porque a gente nunca imagina como que a gente vai se ver. A gente até Aham. projeta. Existia muito umas perguntas, como você se vê daqui 5 anos? Aí Sim. muitas pessoas colocavam lá, quero ter minha casa, quero ter meu carro. E eu tenho isso. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu Família, carro, né? eu tenho a família, eu tenho um emprego bom. Nunca, eu nunca fiquei desempregada, né? Às vezes eu vejo pessoas assim que Com tá muito 6, tempo, 1 né? ano. Eu não, né? E assim, eu confesso que eu não imaginava que eu chegaria onde eu cheguei, Uhum. né? Sendo mãe de 3 filhos, porque eu sempre quis ser mãe, mas não de 3. Para mim era só de 1. E de repente eu me vi mãe de 3. Eita. Casa própria. Eu sempre Sim. pensava, ai meu Deus, como que é pagar aluguel, né? Porque as pessoas vivem assim e eu não Sim, pago sim. aluguel. Então, o que eu diria lá atrás, para mim mesma, sim, estude. Continue estudando, Se esforce. se esforce. Se você é nova ainda, eu perdi muitas oportunidades porque eu não tenho inglês, né, fluente. Eu já falei isso para ela. Puxar a orelha. Tem que puxar a orelha. Então, assim, e é algo que eu desejo para os meus filhos. Exato. Que eles tenham estudo, que eles façam um curso de inglês, de informática, estejam sempre se aprimorando, porque independente do que eles vão ser, Uhum. algo que ninguém tira deles. Então, Conhecimento. o conhecimento. É. Então, eu diria isso, que não desistir, porque o primeiro ano de faculdade não é fácil. Pagar uma faculdade é ralado, é suado. Eu não tinha carro, andava de ônibus, suei para comprar uma bis para mim na época. Uhum. E eu vejo que hoje os meus filhos têm o que eu não tive. Hoje tem faculdade online, gente, pelo amor de Deus. Eles andam de carro no ar-condicionado. Né? Tira fotinho Tira do carro todo fotinho do carro todo dia. dia. E eu não tinha, eu ia para a escola a pé. Então, eu acho que valorizar mais Sim. o que a gente tem hoje Uhum. e não desistir do objetivo, né? Que se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria aqui agora, né? Como você se vê daqui 5 anos? Ai, daqui 5 anos eu me vejo morando... Onde você quer jogar mesmo, Henrique? No Manchester City, ele quer jogar. Na Inglaterra, então. eu Frio pra Não caçamba. tem problema. Mas eu me vejo assim, daqui 5 anos, sim. Eu me vejo sem trabalhar mais. Tanto assim. Trabalhar pra tirar você. um pouco o pé, já estar mais voltada para a área que eu quero, Uhum. ter um tempo de qualidade melhor com as crianças, porque não vão ser mais crianças, né? Mas Quantos anos tá a Helena? ele entra com 9, faz 9, a 10 idade em do Pedro, agosto. quase. Né? Eu não tenho tempo de qualidade com eles, né? É duro, né? É muito corrido e assim, eu já vou fazer 43. Você é novo. Mas mesmo assim, todo esse tempo, poxa, a Elô já tá com 18, passou, né? O Henrique daqui a pouco dezembro faz 13, a Helena faz 10, daqui 5 anos A Elô vai fazer quanto, Elô? 19. 19 já. Daqui 5 anos a Helena vai estar com 15. Já vem a aborrecência. Então assim, o que eu vou levar disso tudo, dessa correria do dia a dia? Claro que é necessário, eu preciso, Sim. mas eu quero tirar o pé um pouco, sabe? Trabalhar pra você. E assim, como eu disse, eu tenho a sala montada, eu animo tal, daqui a pouco Dá um freio. a gente se sabota. É a zona de conforto, né? Você sair da zona de conforto é difícil, mais né? difícil. Então, daqui 5 anos eu quero estar mais
tranquila, fazendo a minha agenda, assim, sabe? Conciliando mais, podendo estar mais em casa, sabe? Tendo essa... Que barulho é esse aí? Celular? Isso aí eu edito. Não pegou? Então, assim, Você vai olha, trabalhar, fazer ter sua clínica. isso. A E, clínica não, é assim, um consultório, é né? uma sala de atendimento. É, Mas é. assim, Samuel, você sabe que, só para eu concluir, Ah. depois dessa história toda de pandemia, a gente não sabe mais o dia de amanhã, porque até Uhum. então a gente sempre planejou o futuro, né? Vou fazer Sim. isso. E aí veio uma pandemia, deu um caos em nós. Hein? Eu até falei isso essa semana para uma supervisora que trabalha lá com a gente, que ela até brincou que eu vou com umas blusas diferentes, sabe? Trabalhar. Daí ela falou, nossa, você parece que tem uma Guarda-roupa? loja, Ah, uma tá, loja. uma loja. Então eu falei pra ela, sabe o que eu aprendi? Pra não deixar mais a gente usar isso Viveu hoje, né? para ocasiões especiais, porque talvez ela não chegue. Né? E aí tem gente, vou usar essa roupa só quando Usar for esse acontecer. talher, comprou. Isso. Você ganhou de casamento, tem uma pessoa ganha, né, um presente de casamento, tá guardado lá o talher, o jogo de prato, o jogo de Pra café, quê? nunca usou. Igual as roupas que eu compro pras crianças. Usa, tênis, é pra usar Ah, agora. Pra que guardar? É, Então eu aprendi isso, porque sim. hoje eu falei pra Fran, né? Vou agendar minhas férias pra janeiro. Mas será que eu vou estar aqui em janeiro, né? Pra poder sair de férias? Sim, A gente sim. não sabe. Então, É, viver um dia de cada vez. sim, sim. Isso é o mais importante. O que é a vida? A vida... a vida é um dom, né? Que a gente tem aí, porque eu dou muito valor a ela. Porque a gente vê muitas pessoas sofrendo e lutando por ter, e pessoas saudáveis, e aí acabam não dando o devido valor, né? Então, para mim, é algo muito valioso que eu aproveito todos os dias e agradeço pelo espírito de vida que eu tenho e pela saúde. Psicanálise. A psicanálise é algo que eu me encontrei, é algo que me faz me sentir bem, é algo que eu realmente gosto, é algo que me entrete, que eu me interesso muito, né? Então, eu me encontrei ali. É algo que me fez olhar com outros olhos a mente, sabe? Os sentimentos, as emoções, compreender um pouco mais isso. Porque além da psicanálise, eu não mencionei, mas eu sou analista comportamental. Ah, isso é legal Isso também. é legal, Então eu gosto, então é algo que linka muito. Então eu gosto. Gol do Brasil? Não? O que você tá comemorando, hein? Ai, Eita, misericórdia. Eu achando que era uma coisa misericórdia. importante. Enfim. Eu achei que era gol do Brasil. Mas enfim. É outra pergunta pra gente finalizar agora, que eu esqueci de falar lá, que só que daí veio na minha mente, né? É depressão. Depressão. É uma doença Sim. e ela precisa ser tratada. Não é falta de Deus. Não é falta de Deus e não é frescura. Ah, Isso não é. Precisa ser tratado. certo. Se a pessoa não busca ajuda, ela realmente vai se deprimir cada vez mais. E sim, a fé Faz parte. faz parte. Faz Sim. parte, porque a pessoa precisa se agarrar em algo, né? E ele é soberano, então, mas não é falta de Deus. E não é frescura. E também não é brincadeira. Olhando para aquela câmera ali, primeiramente quero agradecer você pelo seu tempo, né, pela sua disponibilidade, um prazer ouvir um pouco da sua história, né, dos assuntos aí relevantes, né, e que você continue nessa sua jornada aí. Na próxima eu trago aí o Henrique para ele falar das experiências dele também, né. Vem aqui, Henrique, Henrique. só para ele aparecer no finalzinho, vai ficar do ladinho da mamãe aí. O Henrique é jogador hoje do Real Soccer, Do né? Real Abaixa só um Soccer. pouquinho aí. Ninguém Isso vai aí. enxergar você tão É. lindo. O Real Soccer e em breve nós vai trazer ele aqui. Antes que ele fique famoso, né? Vai embora pra Europa. Ele Né, já é Henrique? famoso, né, Samuel? Ah, já Mas é famosinho, já é famosinho. Já. Corneta, Então, quem quiser ele no podcast vai ter que comentar muito aí. né? Chama o Henrique. É? E assim, detalhe que eu sou uma mãe que Ah. eu não causo nos jogos. Imagina. Não. Eu Imagina. sou super. Eu queria ver um dia, eu queria ir com vocês pra ver. Eu sou super, De ultra, boa. mega comportada. Eu Eu não duvido. grito. Mentira. Eu duvido, né? Mas tudo bem. Mas o Henrique tá aí, né, Henrique? Na Estamos- próxima nós traz ele aí. Isso, na próxima E pra finalizar, valeu, Henrique, pode ser agora. Tchau.
Pra Veja finalizar. você agora, Ah, apareceu. parece a princesa também. Coisa mais linda do mundo. Essa aí é Dá linda. oi pra aquela câmera ali. Precisa fazer um podcast com ela, tá, Eu brinco, Samuel? ela, é que eu vou falar, você vai brigar comigo. Ela é TikToker. Sim, ela é famosa. É que eu quero que ela seja minha nora. Quero que ela case com o Pedro. Quem sabe daqui uns 20 anos. Mas ela é super, ultra, Famosa, fala bem pra cá. Fala um oi aí, isso. pessoal. Oi, pessoal! Tudo bem com você? Grava os stories dela, né? Ela grava, ela é... Linda, Nossa, linda, linda. é a Helena demais. Vamos lá, então. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Fran, para todo mundo que está assistindo aí, Sim. né? Eu sempre faço esse fechamento com os Uhum. convidados. Pense que essa mensagem, além de ficar eternizada aqui no YouTube, ela... A gente não sabe quem vai ouvir, né? Às vezes chega ao coração de alguém, né? Tanto como conforto ou como um toque ali, mas alta exortação, né? Queria que você finalizasse ali olhando para a câmera. Vamos lá, eu queria agradecer você pelo convite. Gostou? Mais uma vez. Opa! Falamos, você viu? Só não precisa de Gosto roteiro. bastante. Vai falando. Eu gosto bastante de falar, né? Gosto de uma Tem conversa. que ter o seu podcast, os seus cortes. Precisa, né? Que legal. O Você estúdio sabe tá aí que... disponível para você. Então, eu já participei de um podcast com o Thiago. E foi E muito bom e também. o Thiago já deu aquele empurrão e aí... Tem. a gente Veio tira o fazer pé. as fotinhas aqui, não fez mais, né, Fran? A minha Vamos fotógrafa fazer meio mais. que me abandonou, essa aí né? só por Deus também. Eu queria agradecer a oportunidade mais Imagina. uma vez, dizer que eu sou muito grata, né, por ter pessoas como vocês perto, né? A Fran sabe que é uma querida, né? O que eu puder fazer e tiver ao meu alcance, não só para ela, mas para todas as A pessoas. gente ama muito você, a sua família, a gente tem uma admiração muito grande, né? Porque graças a Deus agora a gente tá de volta na Lagoinha, né? Glória! E a gente ficou muito feliz, porque quando a gente se conheceu, vocês estavam entrando como membros lá, né? Exato. E aí a Fran falou o nome dela, porque quem não participa da Lagoinha tem o Café dos 9 membros, aí a pessoa se Isso, apresenta. E quando ela isso. falou Francismara, a gente gritou automaticamente. Porque não existe. Como não existe outra Não, Francismara? Porque ninguém se a minha conforma. esposa se chama Francismara. E aí que acabou se criando um vínculo, Um né, Fran? vínculo ali, Muito gostoso, né? E assim, o que eu puder fazer mesmo, eu faço, né? Fico Se for feliz. para É recíproco, atrapalhar, eu recíproco. não vou ajudar, né? É recíproco. E eu até acho que peguei ela de surpresa quando Sim. eu mandei uma mensaginha para ela. Mas E ela tem uma admiração muito por você, que viu? bom, Não é porque a gente tá aqui, Fran. porque a gente tá aqui presente, Linda. né? Puxar seu saco, não, mas ela tem uma admiração muito grande por Que bom. você. Se espelha Que muito em bom, você. que bom. Isso é importante. Isso é muito bom. É um legado, né? Até chega a ser irônico isso, mas até a gente planeja ter um filho, colocar o nome de Helena também. que Então, tipo lindo, assim, você vê Helena. coisas assim, muito parecidas, né? Uhum. Ideias muito assim que se ligam, são né? pessoas que Deus coloca no caminho da gente, né? certeza. Então, assim, ele move algumas coisas para que essas pessoas se encontrem e não Sim. adianta. Propósitos, né? E quando tem a empatia, quando dá certo, Exato. não, Exatamente. né? Independente do tempo que você conheça a pessoa. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que as pessoas busquem ajuda, né? Independente da situação, independente do que vão falar, precisa buscar ajuda. Porque, como eu tenho falado, todos os dias eu tenho gravado um vídeo, né? E eu falo sobre a importância do tratamento mental. É uma saúde mental. Não adianta você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua alimentação, se aqui tá doente. Uhum. Então, a pessoa buscar ajuda mesmo. Levanta a mão. Hoje a gente tem aí vários centros de apoio psicológico também, municipais, Sim, né? gratuitos, Gratuitos, e não fica na dependência de medicamentos, ficar aí se medicando. Automedicando, Isso, se né? automedicando. Ou aquilo que você falou prejudicando também, a auto se saúde. sabotando também, não quer procurar ajuda, tem o receio, o preconceito, A né? pessoa confiar nela mesmo, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam, mas eu não sou capaz, eu não vou. Não vai conseguir. Como você disse, hoje o acesso está muito fácil. Sim, muito. A faculdade, né, online, tá tudo mais fácil Uhum. para as pessoas. Então, que as pessoas não desistam delas mesmas, né? Que elas olhem o futuro como oportunidades mesmo. E toda a oportunidade seja agarrada para que a gente consiga ter um mundo melhor. Né? Certo. Porque hoje a gente tem vivido aí dias difíceis. Muito. E aguentar aí a sobrecarga dos dias que ainda vão vir, a gente tem que estar preparado, né? Pais, mães, avós, então tá todo mundo precisando de ajuda. Então, eu acho que é isso. Levantar a mão mesmo e pedir socorro. Porque a gente perde pessoas porque não
não pediram ajuda. Sim. E a gente deduz que, mas ela não estava tão bem, ela estava sorrindo. Sim, mas a Por dor dentro, é dentro. Exatamente. Ela não vai Mais externar. externo, né? Exatamente. Obrigado, Fran. Eu que Obrigado de agradeço. coração. Espero que você tenha Muito gostado. obrigada. Eu Gente, gostei. esse foi o episódio com a Fran. Deixa suas redes sociais aí, eu vou deixar também na descrição, mas não sei como que faz se o pessoal, às vezes, queira um atendimento seu ou queira tirar dúvidas, né? Sim, tá lá no meu Instagram, tá como Fran Soares, né? Lá tem o link também do meu WhatsApp, então cai direto as Legal. mensagens para quem precisar. Vou deixar na descrição da Deixa na live. descrição da live e eu estou aí, se alguém se interessar, É vocês isso também aí. têm meu contato. Perfeito. Gente, Certo? ficamos nessa aí. Deus abençoe. Obrigado pela sua Obrigada. audiência.